na Bíblia, né? Aí elas na Bíblia você vai falar feminismo. Aí você chama o quê? Você chama um homem para falar de feminismo. Isso Ó, mesmo. Chama alguém que entenda, né? não, gente, as mulheres entendem mais do que a gente. Vamos iniciar nosso bate-papo com o professor Roberto, para quem não conhece ainda. Conte-nos um pouco sobre o feminismo. O feminismo ou o movimento feminista, né? Você está se Isso. propondo, né? Olha, a gente conhece muito o feminismo, o movimento feminismo, centrado mais pela questão histórica do século XVIII, né? Século XVIII, século XIX, na verdade. Mas se a gente olhar o feminismo, ele é muito anterior a isso. É que não vou dizer assim historiadores, né? Mas geralmente se conta a história a partir de dois mundos, chama-se Europa e América do Norte, tá certo? Ou seja, é mais essa comunidade saxã, bretã e germânica. E eles dão mais vozes às pessoas a partir daquilo que eles podem escrever, principalmente depois de uma imprensa, da invenção da imprensa. Fica mais fácil. É como dividir história em pré-história antes da escrita, né, e história depois da escrita. É uma bobagem terrível um negócio desse. Porque história é história, né? São fatos. Sim. Então, a gente vê esse movimento das mulheres não é a partir do século XIX, apenas nos Estados Unidos, né? Na Europa, a partir da Revolução Francesa, a marcha para a Bastilha, né? 6.000 mulheres caminhando pela rua, que era uma loucura para aquele tempo, né? Então, isso é o que eles chamam de primeira onda. Mas eu, como historiador, que sou historiador, eu olho para o passado bem anterior a esse século XIX, nós temos inúmeros movimentos dentro desses períodos aí. Quer ver, por exemplo, onde estão as mulheres indianas? Onde estão as mulheres árabes? Né? As mulheres árabes elas estão debaixo do sapato dos caras. Ou seja, isso é o que eles não querem que a gente saiba. Tá certo? Se eu levar para a Bíblia, deixa eu levar para a Bíblia um pouquinho, vai. Deixa eu voltar para aquele período. Por que que Paulo diz assim? As mulheres, escrevendo em Corinto, as mulheres fiquem caladas. Porque a mulher grega, ela participa. A mulher grega, lá em Corinto, lá no Poliponeso, ela participa do dia a dia da política, da filosofia. Ela é diferente da mulher judia, né, oriental, da Palestina. Então a questão feminina, ela é um movimento muito cultural, tá certo? Temporalizar apenas o movimento feminino, né, ou a mobilização das mulheres em busca dos seus direitos elas têm, lógico, mas dos seus direitos, do seu lugar dentro da sociedade, se eu colocar apenas no século XIX, eu vou estar inchando o ego das próprias feministas que hoje se acham as lutadoras pelos direitos das mulheres. Ou seja, elas mesmas esquecem da história que outras mulheres das suas gerações passadas lutaram por ela. Né? Então, a mulher hoje que vê uma feminista, ou uma não feminista, desculpa, uma não feminista, diz assim, não, eu sou contrário ao movimento feminista, etc e tal, ela fala assim, então você está jogando fora tudo aquilo pelo que nós, ela fala nós, lutamos, no sentido a partir do século XIX para cá, né? Porque tem aquela chamada primeira onda, isso é questão histórica, né? Que é o direito, a busca pelo direito pelo voto, né? A mulher quer votar. Aí depois tem aquela segunda onda que é dos Estados Unidos, que começa porque, não é que começa, mas tem o ápice no confronto, porque eles não querem que se faça o Miss Estados Unidos, por exemplo, né? Porque eles olham a mulher como uma mercadoria. Ou seja, enquanto a chamada primeira onda ela é a busca por direitos, tá certo? Não é nem igualdade, é pelo direito. O direito de estudar, o direito de votar, o direito, por exemplo, de escolher o esposo, o direito de escolher a roupa que quer vestir,
como quer deixar o cabelo crescer ou não, porque tudo isso era podado por uma sociedade que eu não vou dizer para você que não seja patriarcal. Claro que era, né? Afinal de contas, não era apenas o homem que submetia a sua filha a viver dessa maneira. A própria mãe também já submetia. Era passado de quê? De mãe para filha. É uma coisa que vai sendo repassada. Com a questão que a gente vai chamando de modernidade, agora em meados do século XX, aí as mulheres, ela procura agora não apenas o conceito de se votar, né? Ela não quer apenas o seu direito, ela quer a questão de igualdade, né? Não, nós queremos o mesmo, a mesma coisa que os homens têm, nós também queremos ter. Mas elas reclamam, por exemplo, se elas estiverem no ônibus e o homem estiver sentado e ela chega no ônibus e fica de pé do lado dele, psicologicamente ela está criticando o cara que está sentado. Por que ele não se levanta e dá lugar para mim? Esse cara não é cavaleiro? Você está entendendo o que eu estou falando? Está tão aculturado esse relacionamento homem e mulher que se ela chegar e falar assim, caramba, eu vim no ônibus, o cara ficou sentado, um homem ficou sentado e não me deu o lugar para me sentar. Bom, mas se você não lutou por igualdade, você não quer igualdade? Se as igualdades... Porque a gente sempre diz assim, né? É uma crítica, talvez as mulheres me joguem um tomate de lá para cá, passo pela tela do smartphone. Mas sempre se diz assim, as mulheres, elas não querem apenas os seus direitos, a igualdade, elas querem privilégio. Qual é o privilégio? Né? A busca por privilégio. E isso é muito mordaz, né, dentro da história. Bom, essa segunda onda, como a gente fala, ela tem até algumas nuances, né, que leva para a questão da sexualidade, a questão de gênero, como nós conhecemos hoje. Tinha uma escritora, né, que é muito conhecida das feministas, que é a Simone de Beauvoir. Ela escreveu que ninguém nasce mulher, né? A mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, né? E isso pegou tanto que a questão de gênero está por aí, a concepção. Isso tem um cunho político marxista muito grande, né? Filosófico, ideologia marxista muito grande, porque vem imbuído aquela ideia de que a família é criada de maneira patriarcal, teria sido as sociedades patriarcais que criou a família, colocado a mulher apenas como uma procriadora, né? Então ela não é dona do seu corpo, ela não tem escolha, não tem nada. E isso é muito ruim. Por quê? Porque se a partir do momento que as mulheres, vamos assim dizer, ela vai para o racha, assim falando, não quero casar mais, não quero ter filhos. Aí acabar com a raça humana. Vamos acabar com a raça humana. Se a mulher soubesse que ela é responsável, é a mulher, não é o homem, a mulher é responsável dessa terra. Tem mais de 6 bilhões de pessoas, elas não procuravam aquilo que a terceira onda fica procurando, que é o chamado empoderamento. Né? Porque a terceira onda do feminismo é uma forma de fazer aquilo que a segunda onda não fez. Então hoje é o empoderamento. A mulher, eu vejo muito nas igrejas hoje, as irmãs dizendo, sou empoderada, eu sou empoderada. A mulher empoderada é aquela mulher que diz assim, eu não preciso do homem. Eu não preciso do homem para viver. Não é isso? Então quando a mulher diz, eu não preciso do homem para viver, ela está dizendo simplesmente que Deus errou em alguma coisa.